Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Os irmãos estão aqui conosco e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, também que a paz do Senhor possa estar reinando nos vossos corações. Eu gostaria que nós começássemos orando. Nós temos hoje uma aula, nós vamos encerrar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos encerrar essa carta hoje no capítulo 16. E na semana que vem iniciaremos 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo para os irmãos lá da igreja de Coríntios. Então hoje nós temos esse encerramento dessa primeira parte e vamos orar a Deus para que o Senhor possa nos abençoar. Convido você a fechar um pouco os seus olhos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor amado, por essa chuva que o Senhor tem nos mandado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde. Ó Deus, nós só temos motivos de te agradecer, nós só temos motivos para te dar glórias e graças, pois o Senhor é bom o tempo todo, Deus é bom para conosco. Te damos graças, Senhor amado, pela tua igreja, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. É algo precioso, Senhor, nós nos aprofundarmos na Tua Palavra, pois a Tua Palavra nos dá conhecimento para não pecarmos contra Ti. Por isso, Senhor, obrigado por essa oportunidade de mais uma noite nós nos aprofundarmos, Senhor, na Tua Palavra. Assim como Tu inspiraste o apóstolo Paulo, teu servo, nós pedimos para que o Senhor também nos inspire, para que nós possamos entender e também poder transmitir a Tua Palavra com sabedoria, não nossa, mas sabedoria vinda do alto, vinda do Espírito Santo, que é o nosso Mestre. Abençoa, Senhor, essa aula, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos em casa, os irmãos aqui, podem abrir as suas Bíblias no capítulo 16, o último capítulo do 1 Coríntios. O último capítulo 16. No capítulo 15 da semana passada, nós fizemos um estudo onde o apóstolo Paulo nos eleva até os céus, nós vamos dizer assim. Nós aprendemos sobre ressurreição, a ressurreição de Cristo, só recapitulando, que é o marco central do cristianismo. Cristo foi a primícia da ressurreição, ou seja, foi o primeiro fruto da ressurreição, e nós aguardamos a nossa ressurreição também, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mesmo que tenhamos morrido, que o nosso corpo tenha descido à terra, nós cremos e acreditamos e estamos confiantes, aguardando a ressurreição com a vinda de Cristo. Cristo vindo buscar a sua igreja, nós cremos que nós ressuscitaremos. É isso que nos garante a palavra de Deus. Isso nós estudamos a semana passada. Então, Paulo nos elevou assim, numa forma espiritual, para a nossa vida futura, para a nossa vida na eternidade e a nossa vida nos céus. Hoje, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz o fechamento dessa carta e nos traz aqui para a terra. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou dizendo que Paulo vai dar instruções para os irmãos de Corinto, como eles deveriam proceder no dia a dia da igreja. Vai tocar em questões monetárias, por exemplo, em ajudas financeiras, de dízimos e ofertas, como que nós devemos fazer a obra do Senhor, com diligência, com presteza, com força, com vontade. E, então tudo isso ele traz agora, o apóstolo Paulo faz o fechamento da carta, dando uma exortação para aquele povo de Coríntios, para os irmãos da igreja de Coríntios, para que eles tivessem os pés na terra, enquanto estivesse aqui, o que eles teriam que fazer com a igreja, como que eles deveriam ser cooperadores da igreja, como eles deveriam ser membros, como eles deveriam servir ao corpo de Deus aqui na terra. Isso vem de lição para nós, como que nós devemos nos comportar, qual tem que ser o nosso dia a dia, como que nós temos que ser dizimistas ou não, como que nós temos que ser ofertantes ou não, como que nós temos que ter vontade de fazer a obra de Deus ou sermos relaxados, não termos, sermos indiferentes à obra. Então o apóstolo Paulo ele vem dar uma chamada, ele faz uma repreensão, ele faz uma exortação para os irmãos de Corinto, que serve para nós também hoje, nos dias de hoje, na nossa igreja.
como que deve ser a nossa conduta cristã no nosso dia a dia. Então, no versículo que nós temos como versículo-chave dessa lição, irmãos, quem tem a revistinha em casa, quem não tem pode seguir pela sua Bíblia, no capítulo 15, no capítulo 16, o último capítulo aí do 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, é o versículo-chave. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma exortação e, ao mesmo tempo, um lembrete como que nós devemos nos comportar como cristãos. Ele fala assim no versículo de número 13: Vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, ou portai-vos, como algumas Bíblias, algumas versões falam, varonilmente, ou corajosamente, ou varonilmente é a mesma coisa, com coragem, né? E sede fortes. Essa é a palavra de Paulo. Nós não podemos entrar na obra cristã de forma vacilante, de forma fraca, frágil. Apesar da nossa fragilidade humana, nós temos que nos colocar diante de Deus, um Deus forte. E temos que atuar ali como ele usa uma figura em outro livro, que ele fala que nós somos como um atleta. E um atleta, irmãos, para ele se apresentar numa competição, ele tem que treinar muito. Ele tem que estar com o seu estado físico no ideal, o seu estado mental na melhor forma possível. Então ele tem que estar preparado, da mesma forma o cristão, para fazer o serviço da igreja, fazer o serviço da obra de Deus, a obra do reino. Nós temos que estar fortalecidos. E nós não nos fortalecemos em nós mesmos. Temos a vantagem de, se nós colocarmos à disposição, é de Cristo nos fortalecer. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos capacita. E também nos dá coragem. A nossa coragem não vem do nosso braço forte. A nossa coragem vem de um Deus forte a quem nós servimos. Então, esse é o versículo-chave. E ele começa no versículo 1, se vocês puderem me acompanhar, aí no capítulo 16, ele já dá assim um lembrete quanto a uma oferta que teria que ser levantada para a igreja de Jerusalém. Ele fala no versículo 1 do capítulo 16, quanto à oferta para o povo de Deus, fazeis vós também da mesma forma, como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, versículo 2, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Aqui Paulo faz um lembrete para eles. Deixa eu explicar o que estava acontecendo. Paulo sentiu pelo Espírito de Deus de levantar uma oferta junto às igrejas do Oriente, as igrejas que estavam lá na Grécia, que estavam lá nos territórios das colônias romanas. Então ele levanta uma igreja lá na igreja de Filipos, na igreja de Colossenses, na igreja de Colosso, e nas outras igrejas, e ele pede para que os coríntios, os irmãos da igreja de Corinto, também levantassem uma oferta especial para os irmãos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Por quê? Quando nós estudamos e lemos o livro de Atos, nós lemos que a igreja de Jerusalém sofreu uma grande perseguição. Isso perto do ano 45 depois de Cristo. Os romanos vieram com tudo na perseguição aos irmãos convertidos ao cristianismo. A maioria judeus convertidos ao cristianismo. E com isso, nós podemos imaginar, esses cristãos perderam seus empregos, perderam fonte de renda e viviam ali na miséria, viviam ali com escassez de alimento, de dinheiro, escassez de recursos financeiros. Aí Paulo solicita para que as outras igrejas de outros locais levantassem uma oferta para que pudesse ser enviada essa oferta juntamente com ele ou com mensageiros das suas igrejas, nós vamos ver mais adiante, mas que fosse enviada para aqueles irmãos lá em Jerusalém. Porque nós temos que lembrar que a igreja, ela é como um todo. A igreja não é a igreja aqui de Campos Elíseos, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da Coreia, não. Nós somos todos igreja de Cristo. E se um irmão está sofrendo, nós podemos ajudar, nós devemos ajudar. E é isso que Paulo ensina aos irmãos de Coríntios.
A igreja de Coríntios, como eu já falei aqui várias vezes, ela tinha diversos dons, mas eles eram muito infantis em termos de doutrinas. Era muito rasa a teologia ainda empregada pelos irmãos de Coríntios. A maioria desse povo, a totalidade veio do paganismo, veio de adoração de deuses estranhos, e eles não estavam acostumados a esse compartilhamento, a essa doação, vamos assim dizer, socorro para os irmãos. E aqui Paulo repreende eles, exorta-os, melhor dizendo, para que eles levantassem uma oferta, para que fosse mandado para os irmãos de Jerusalém, assim como ele havia solicitado aos irmãos das outras igrejas, que Paulo havia aberto também. Nós podemos colocar aí Colosso, todas as igrejas ali que tinha, onde o apóstolo Paulo serviu como missionário abrindo essas igrejas. Igrejas, irmãos, também mais pobres talvez do que Coríntios. Os irmãos talvez dessas outras igrejas, a igreja de Filipe, por exemplo, Paulo fala que eles não eram ricos, mas eles tinham abundância, eles tinham prazer em contribuir, inclusive no ministério de Paulo, inclusive no sustento do apóstolo Paulo. Enquanto que os irmãos de Corinto eram mais resistentes. Nós vamos entrar depois no 2 Coríntios, onde vamos ver que Paulo defende o seu apostolado. Chegaram a levantar ali hipóteses dentro da igreja de Coríntios que o apóstolo Paulo não merecia ser chamado apóstolo. Então, nem se subsidiado, vamos assim dizer. E nós vemos que essas outras igrejas, como Filipenses e outras, eles angariavam, eles custeavam a vida de Paulo, para que Paulo pudesse fazer a sua obra missionária. E Paulo, então, aqui, ele começa com esse propósito, né? A primeira orientação do texto gera que a necessidade que precisam ser constatadas e divulgadas de maneira correta. Os irmãos que contribuem têm de ser esclarecidos acerca do que eles estão contribuindo. Isso é válido para nós hoje aqui também como igreja. Quando nós solicitamos que os irmãos entreguem os seus dízimos, as ofertas, nos nossos cultos aqui normais que nós fazemos, os cultos de domingo, onde nós solicitamos que os irmãos ofertem, que os irmãos dizimem, nós temos que ter transparência aonde esse dinheiro está sendo aplicado. Nós estamos levantando fundos na igreja, estamos recolhendo ofertas dos irmãos, dízimos, para quê? Salário do pastor, conta de luz que nós pagamos, conta de água, impostos, seja o que for, os gastos que a manutenção da igreja, todos os custos têm que ser transparentes. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nessa carta. Ele está solicitando que os irmãos levantem ofertas, mas ele está explicando para que são essas ofertas. Essas ofertas não eram para ele próprio, ele estava levantando valores para serem enviados aos irmãos necessitados que estavam em Jerusalém. E isso para nós é muito importante, é o propósito. As pessoas da igreja têm que ter consciência, ao entregar o seu dízimo, que está sendo bem empregue, está sendo bem empregado, melhor dizendo. Que está sendo comprado aparelhos que precisam comprar para a igreja, a manutenção do prédio, pintura, seja lá o que for, compra de bancos, conforto da igreja, equipamentos que a igreja necessita. Irmãos, hoje para ter uma ideia, se nós formos comprar todos os equipamentos que nós necessitamos aqui para fazer os cultos online, nós precisamos levantar recursos da ordem de 15 mil reais, talvez até mais, 20 mil reais, de acordo com as câmeras. Quem que vai fazer esse tipo de investimento? A quem nós vamos solicitar esse investimento? Aos irmãos membros da igreja, cabe a nós, como membros da igreja. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo nessa carta. Ele está explicando a necessidade daqueles irmãos dizimarem. Tem uma coisa aqui importante, que é a regularidade, está aí na revistinha. Ele fala que façam isso todos os primeiros dias da semana, ou seja, ele já está aqui dando a entender que os cultos eram nos domingos. Aqui nessa igreja de Coríntios, os cultos aconteciam no primeiro dia da semana, seguindo a tradição que era do dia da ressurreição de Cristo. Então os irmãos se reuniam e Paulo está falando para eles, olha, não esperem eu chegar aí para vocês levantarem oferta. Ajuntem, vão ofertando todos os domingos até que eu possa ir aí levantar essa oferta e ser enviado para os irmãos de Jerusalém. Então ele em primeiro lugar, ele ensina que existe um propósito de nós dizimarmos, de nós ofertarmos. Ele fala da regularidade, é um ponto importante. A orientação para ser no primeiro dia da semana.
Olha, no versículo 2 ele fala isso, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Duas coisas interessantes. Ele está falando que todos os domingos deveriam ser levantadas ofertas, mas ele está falando algo mais importante ainda, que cada um deveria dar aquilo que possuía. Paulo não está pedindo algo que as pessoas não tinham. E ele fala de uma maneira proporcional. Aquele que tem mais, dê mais. Aquele que tem pouco, dê o que tiver, mas nunca deixe de dar. Aqui tem um ensino importante. Nós vemos que existem muitas pessoas que até hoje estão na igreja e não são dizimistas, não são ofertantes, não tem, como é que eu falo, coragem de ser dizimistas nem ser ofertantes. Isso é um erro, isso é um erro doutrinário. Paulo aqui está explicando que nós temos que ser ofertantes, independente da nossa renda. Você vai falar, mas eu ganho um salário mínimo. Ok, você ganha um salário mínimo, você dê proporcional ao que você ganha. Ninguém está pedindo que você dê mais do que você ganhe, mas que você oferte ao Senhor. Lembre-se da oferta da viúva pobre. Ela tinha moedas. Talvez ali chegavam diante de Cristo pessoas colocando muito dinheiro ali ofertando ao Senhor. Mas chegou uma mulher que entregou moedinhas, pouquíssimos valores. Mas Cristo chamou a atenção da oferta dela, não dos ricos que entregaram muito dinheiro na oferta. O que significa isso? Que independente do que nós possuímos, nós temos que disponibilizar para Deus. Se nós não formos fiéis no pouco que nós temos, nós nunca seremos fiéis no muito que Deus pode nos dar. É uma lição que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para as crianças, para todos. Para aquele que chega na casa do Senhor, aquele que vem de uma outra religião, é algo doutrinário. Você tem que explicar que a manutenção do reino, ou seja, da obra do Senhor, somos nós que mantemos. É com os nossos recursos. E independente se você é rico ou se você é pobre. Paulo não está falando para que as pessoas pobres dessem valores vultuosos, não. Mas que todos contribuíssem. Para que todos estão na mesma causa. Todos nós defendemos o reino. Todos nós participamos do reino. Isso é muito importante, irmãos. Porque senão nós nunca ensinaremos o povo de Deus a ofertar e a dizimar. E nós estamos incorrendo num grande erro. Porque a primeira coisa que Cristo nos ensinou é que Ele é Senhor de todas as coisas, de tudo que nós temos. E nada que nós temos é nosso, da realidade. Somos apenas mordomos, somos apenas dispenseiros. Ou seja, cuidamos das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Você vai falar, poxa, mas você leva isso ao extremo? A extremo sim. A extremo, tudo que o Senhor nos deu, nós temos que cuidar com maior zelo, como se fosse nosso. Mas nós estamos servindo ao nosso Deus. Inclusive os nossos filhos, a nossa família. Se nós considerarmos só nossa, propriedade nossa, nós podemos perder aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas se nós compreendemos que Deus colocou nas nossas mãos é dele, nós vamos ter prazer e nós vamos ter segurança em tratar da melhor maneira possível. É isso que Cristo nos explicou. O Sermão da Montanha, ele fala isso de forma bastante clara, que nós não deveríamos andar ansiosos pelas coisas, para obter as coisas, obter dinheiro, obter nada, porque o Senhor proporcionaria para nós todas essas coisas. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. Então é muito importante ao nós nos entregarmos ao Senhor, confiarmos também os nossos bens, confiarmos as nossas finanças nas mãos do Senhor. Ele fala sobre a proporcionalidade aí no versículo 2, ou seja, aquele que ganha muito, ele pode ofertar muito, ele pode ofertar mais, melhor dizendo. E aquele que ganha pouco, logicamente, ele vai ofertar uma capacidade menor. A oferta do crente deve ser diretamente proporcional à sua prosperidade. A ideia de cada um participar indica que uma pobreza relativa não poderia ser impedimento para uma contribuição planejada e sistemática. Isso é tão importante, irmãos, porque a igreja de Coríntios era uma igreja rica, nós podemos ter certeza disso. Ela vinha numa cidade portuária, uma cidade que tinha uma multidão de pessoas, já era uma cidade grande,
enquanto que outras igrejas menores, cidades pequenas, com rendas menores, elas contribuíam no ministério de Paulo mais do que a igreja de Coríntios. Então Paulo aqui está querendo ensinar algo importante para os irmãos, e que sirva de lição para nós também. Ou seja, nós temos que contribuir independente da nossa condição social, se somos ricos ou se somos pobres. A responsabilidade, no versículo 3 e 4 desse capítulo, Paulo não tinha nenhuma intenção de tocar no dinheiro que fosse levantado para Jerusalém. Olha o que está no versículo 3. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Versículo 4. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Olha que lisura do apóstolo Paulo. Paulo estava falando para que os irmãos levantassem a oferta, esperassem ali a sua visita, e ele falando o seguinte: vocês elejam membros da sua igreja de Coríntios para pegar esse dinheiro e levar lá para a igreja de Jerusalém. Se vocês quiserem que eu vá junto, eu posso acompanhá-los, mas são os irmãos da igreja de Coríntios que levará a vossa contribuição para a igreja de Jerusalém. Ou seja, responsabilidade. Ele estava aqui se isentando de que ele não queria o dinheiro dos irmãos para ele, os recursos para a manutenção dele, era para ser levada. Os próprios irmãos tinham que ter segurança que eles estavam investindo no reino e eles mesmos entregariam para aquelas pessoas necessitadas. Isso é muito, muito interessante. Aprendemos aqui a lição referente ao modo responsável como devem ser tratadas as ofertas na comunidade cristã. Qualquer dádiva representa o sacrifício oferecido ao Senhor. Da mesma forma nós, como dirigentes da igreja, pastor que está dirigindo a igreja, o tesoureiro da igreja, ele tem que ter a responsabilidade que o dinheiro será bem aplicado, o dinheiro será aplicado em prol da comunidade, em prol da expansão do reino, com lisura, às claras, sem nenhum atropelo, sem algo escuso, muito pelo contrário, com a maior lisura possível. Nós na Igreja de Nazareno temos esse cuidado. O pastor não é aquele que lida com os valores de dinheiro da igreja. É nomeado um tesoureiro independente e tem uma junta para fiscalizar o emprego desse dinheiro, aonde que é usado o dinheiro. Existe fiscalização disso. E isso é muito importante, irmãos. Nós vemos escândalos acontecerem no meio evangélico, em determinadas igrejas, de dinheiros, assim, de dinheiro sendo desviado por líderes. Isso não é de Deus, não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Não é isso que ele deixa registrado na carta aos Coríntios. Ele deixa claro que os irmãos eram responsáveis da onde seria empregue essa oferta que foi levantada, especialmente para os irmãos de Jerusalém. Então é responsabilidade. Caminhando já mais adiante, nós vamos ver a obra do Senhor, do modo do Senhor. Aprendamos os princípios pelos quais os líderes da igreja devem orientar as suas atividades. Aqui nós vamos ter uma visão geral, como um líder da igreja tem que dirigir a sua igreja, como é que ele tem que, o que ele tem que fazer, o que Paulo fazia e que nós podemos imitá-lo como dirigentes de igreja. Em primeiro lugar, no versículo de número 5, nós vamos ver o aspecto da visão que o líder tem que ter. Depois de passar pela Macedônia, por onde eu tenho de atravessar, irei até vós. O apóstolo Paulo tinha na sua ideia que ele teria que visitar os irmãos de Coríntios novamente. Eu lembro para vocês que Paulo foi quem evangelizou a igreja de Coríntios e depois ele continuou as suas viagens missionárias, expandindo para outras regiões. Mas ele tinha interesse, ele tinha a sua visão, ou seja, a sua intenção era continuar fiscalizando, orientando, ajudando os irmãos de Coríntios. Mas ele tinha aqui outras responsabilidades. Ele fala que ele tinha que passar primeiro, no versículo 5 ele fala de passar pela Macedônia. Ele tinha que pregar na Macedônia, ele tinha que visitar, abrir igrejas e assim por diante. É uma das aspirações, uma descrição das aspirações futuras. Paulo tinha a visão do que tinha que ser feito. Paulo precisava passar algum tempo em Corinto também,
mas antes visitaria as igrejas da Macedônia. Nós podemos ler isso no livro de Atos, capítulo 19. Paulo fala, eu tenho que ir a Corinto, irmãos, eu preciso visitar vocês, mas eu preciso passar primeiro na Macedônia. Lembrem que Paulo recebeu uma carta enviada da igreja de Corinto por alguns irmãos, que não foram por correio essa carta. Irmãos da igreja de Corinto foram até Paulo e levaram essa carta. Paulo estava lá em Éfeso, e eles levaram a carta em mãos para Paulo, falando, olha, a igreja de Corinto está com esses problemas, e nós precisamos que você nos ajude, porque Paulo foi o primeiro pastor da igreja de Corinto. E Paulo responde através dessa carta aqui, falando, olha, eu tenho que passar mais um tempo aí com vocês, mas antes de passar aí eu preciso ir na Macedônia. Paulo tinha visão da obra que ele tinha que fazer. Ele recebeu uma ordenança por parte de Deus de levar o evangelho aos gentios, e é o que ele estava fazendo. Ele partiu ali para o Oriente e foi abrindo igrejas, abrindo trabalhos. Ele estava agora em Éfeso, abrindo uma nova igreja lá na casa de Priscila e Áquila. Ali naquela casa surgiu uma nova igreja, e ele estava ali passando um tempo, pregando, evangelizando aquela cidade. E ele fala, mas eu tenho que visitar vocês, eu preciso ir. Ele tinha essa visão. Os líderes espirituais eficazes são aqueles que, dirigidos por uma visão, definem o propósito, o planejamento e o objetivo a ser alcançado. Nós, como líderes, nós temos que saber, olha, a igreja tem que caminhar por isso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos abrir evangelismo, nós precisamos abrir curso caseiro, nós precisamos fazer algo para crescer a igreja. E essa é a visão que o líder tem que ter. É esse o desafio do líder, ter essa visão que Paulo tinha. Não é apenas evangelizar, não é apenas trazer pessoas para a igreja, nós precisamos capacitar essas pessoas. O que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, na realidade nós estamos dando uma aula, nós estamos dando uma doutrina, e isso é capacitação. As pessoas já aceitaram a Cristo, já são cristãs, já são salvas, mas agora elas têm que ser capacitadas no evangelho. E isso é a visão do líder. Então o líder tem que falar, tem que ter escola dominical, tem que ter isso, tem que ter aquilo, precisa ter um culto de estudo. Essa é a visão que o líder tem que ter, para que possa se aprofundar no evangelho. Mas também o líder tem que ter flexibilidade. O líder não pode ser intransigente. O apóstolo Paulo aqui no versículo 16, ele fala o seguinte, eu tenho que passar pela Macedônia, eu tenho que atravessar e irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco algum tempo, ou até mesmo passo o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Mesmo tendo visão, tendo planejamento, também temos que ser flexíveis. É isso que o apóstolo Paulo faz. Nossos planos precisam estar constantemente sob a revisão do Senhor. Tiago aqui fala sobre isso, né? Tiago fala, nós fazemos planos, mas o Senhor é que é o realizar. Nós devemos falar diferente. Olha, se Deus permitir, se Deus quiser, nós faremos assim ou assado. Mas a vontade soberana é do nosso Deus. Então nós temos que ser flexíveis para mudar os nossos planos, quando for necessário. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Isso é Tiago que fala, né? Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 15. Ele fala, se Deus quiser, né? Se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quantas vezes a gente fala, não, eu vou viajar, o ano que vem, em agosto, eu vou viajar. Em agosto eu vou para a França, vou visitar a França. Tudo bem. O apóstolo Paulo falou, eu preciso ir até vocês, mas eu preciso ir para a Macedônia. Mas e aí? E se Deus não permitiu que você vá em agosto para a França? Se Deus não permitiu que Paulo passasse pela Macedônia antes de ir para Corinto? Tem que ser revisto, os planos têm que ser revistos. Tem que existir flexibilidade. Paulo tinha bons propósitos em mente e um forte desejo de visitar os irmãos lá de Corinto. Mas depois da passagem pela Macedônia, né, as expressões são, pode ser que, ou mesmo passe o inverno. Ele já muda, ele já é mais flexível, ele não é taxativo. Não, eu vou estar aí. Ele fala, talvez até eu passe o inverno aí com vocês. Paulo tinha em mente que ele precisava ir, mas ele deixa aberto, seguindo a vontade do nosso Deus. Os planos não são inflexíveis, né? Não eram inflexíveis. Flexibilidade não implica em fraqueza, mas em humildade.
e reconhecermos que quem nos dirige é o Senhor. Quantas vezes nós fazemos planos e eles são frustrados? Porque são planos nossos, não são planos de Deus. E Deus tem o melhor planejado para nós no nosso dia a dia. Só que muitas vezes nós não reconhecemos isso. Estamos arrogantes. E tudo que Paulo não era arrogante. Paulo deixava claro que se fosse da vontade de Deus, assim seria feito. Outro ponto que um líder tem que ser atento e observar é a profundidade. No versículo 7, olha a preocupação de Paulo. Porquanto, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Por quê? Paulo sabia dos erros que a igreja de Corinto estava cometendo. Ele já escreveu a carta, ele já recomendou, mas ele ainda queria persistir, ele tinha a ideia de permanecer mais tempo com aqueles irmãos, para corrigir os defeitos, para ensiná-los a melhor maneira sobre o Evangelho. Então, a profundidade, né, na obra, aquele que é líder tem que ter essa preocupação. Não é apenas você trazer para a igreja, mas você tem que capacitar essas pessoas. Muitas vezes nós erramos como líderes, que nós trazemos as pessoas para a igreja, mas nós não conseguimos mantê-las. E às vezes a culpa é nossa, porque nós não estamos capacitando essas pessoas de forma adequada. O ensino é fundamental. A igreja que não tem um ensino forte é uma igreja fraca. É uma igreja onde as pessoas entram e saem. É uma igreja onde as pessoas não permanecem. É uma igreja que a pessoa não se firma, porque ela não é fundamentada na palavra, no estudo. Então, essa profundidade tem que existir. Uma outra coisa que o líder tem que ter é o item 4, que está no versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Paulo estava na cidade de Éfeso. Ele estava ali começando um trabalho grande. Olha o que ele fala no capítulo 9, no versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Quais eram os inimigos lá em Éfeso? Quem pode me dizer? Os inimigos lá em Éfeso, irmãos, eram aqueles adoradores da deusa Artemis, os artífices que faziam estátuas de prata para ser vendida para os pobres, etc., e que eram adorados como amuletos. As pessoas se convertiam e esses artífices, eles se levantaram contra Paulo. Eles foram com tudo contra Paulo. Dá para você imaginar Paulo ali sendo perseguido por esses artesãos. Eles perderam a fonte de renda. As pessoas se convertiam e não estavam mais afim das estatuetas de prata deles. Então Paulo fala assim, me abriu uma grande porta, ou seja, existia inúmeras pessoas que precisavam ouvir falar de Cristo, ouvir sobre o cristianismo, mas ao mesmo tempo, o diabo levantou pessoas ali para combater a Paulo, para combater a igreja. Então Paulo fala, contudo permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. E aí ele fala, eu não posso ir, mas eu vou enviar alguém aí até vocês. Paulo estava preocupado, porque aqueles irmãos de Corinto precisavam de orientação, precisavam de doutrina. E Paulo continua aí no versículo 10, nós vamos ler, que ele mandou Timóteo, ele mandou depois Tito, como pastor, para poder pastorear aquela igreja, para corrigir. Aqueles homens, como nós lemos ali na primeira carta, ali nos primeiros capítulos, era uma igreja que estava cheia de pecado, cheia de heresias, cheia de soberba, as pessoas se achando maiores do que outros irmãos, porque tinham o dom de língua, outro não tinha, as pessoas pecando de forma escandalosa, sexualmente, adulterando. Então Paulo falou, eu preciso mandar alguém para lá, eu gostaria de ir pessoalmente, mas eu não posso, eu tenho que ficar aqui em Éfeso, eu tenho que continuar o trabalho aqui em Éfeso. Aí ele manda Timóteo, e no versículo 10 nós vamos ler isso. Então, disposição e perseverança, irmãos. Outra coisa é lealdade. Lealdade vem nesse capítulo, nesse versículo que eu já comecei a ler, que é o versículo 10. Paulo não trabalhava sozinho. Um líder, um verdadeiro líder, não trabalha sozinho. Isso nós temos que aprender, é muito importante isso. Às vezes nós travamos o desenvolvimento da igreja como líderes, porque nós queremos agir só com a nossa cabeça. E Paulo aqui,
com o nosso braço. E Paulo aqui dá um exemplo claro de que os irmãos de Coríntios não podiam se sujeitar nesse tipo de autoridade. Paulo fala assim que ele enviaria Timóteo. Olha aqui que ele fala no versículo 10. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Ele é um trabalhador, ele é um membro, ele me ajuda no trabalho do Senhor. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com Paulo, eu trabalho com Apolo, eu trabalho com outras pessoas. Eu estou aqui fazendo trabalho na casa de Priscila e Áquila. Eles me cederam a casa aqui para a gente começar a igreja. Esses mesmos irmãos, Priscila e Áquila, foram que começaram a igreja lá em Corinto, e agora estavam em Éfeso, abrindo uma outra igreja, ajudando Paulo. Paulo lealdade. Paulo não trabalhava sozinho, seus colaboradores e companheiros na obra do Senhor recebiam dele respeito e apoio. E é isso que um co-líder, ou seja, a pessoa que trabalha junto com o líder deve ter. Respeito por parte do líder e apoio. Paulo aqui dá todo o respaldo para Timóteo. Lembremos quem era Timóteo. Timóteo era um jovem. Nessa época aqui ele ainda não era pastor, era só ajudante de Paulo. Timóteo depois se tornaria um pastor lá em Éfeso e outras igrejas. Mas aqui não, ele era um ajudante. E Paulo envia ele lá para Corinto. E fala para os irmãos de Corinto, olha, recebe bem ele. Recebe ele com respeito. Tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós. Por quê? Nós já estudamos isso. Timóteo era um jovem e tímido. Você pode imaginar um jovem Timóteo chegando numa igreja de Coríntios, de velhos, pessoas mais velhas, mais idosas, ricas, enfim. E com que autoridade Timóteo chegaria perante essas pessoas? E Paulo os adverte, olha, vocês recebam Timóteo e não deixe que ele de nada recear entre vós. Ou seja, respeite. Eu estou enviando porque eu confio nele, ele é meu ajudador, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Paulo tratava Apolo também amigavelmente. Desejou que ele fosse a Corinto, onde certamente era tido em estima, mas Apolo não quis ir, esperaria um tempo oportuno para fazê-lo. Olha que coisa linda. No versículo 12 tem essa passagem de Apolo. Quanto ao irmão Apolo, insisti que ele fosse com os irmãos para vos visitar. Paulo falou, eu não posso ir, mas eu falei para Apolo ir visitar vocês. Você vê que Paulo não tinha nenhum ciúme de Apolo. Se vocês lembrarem da primeira carta, onde nós começamos a estudar os primeiros capítulos, aliás, da primeira carta de Coríntios, vocês ver que alguns irmãos eram seguidores de Apolo, outros de Paulo, e outros de Pedro, e outros de Jesus. E Paulo não tinha nenhum ciúme de Apolo. Paulo falou, olha, eu convidei Apolo para que ele fosse visitar vocês, mas ele preferiu não ir, para ir no momento mais propício. Mas Paulo não tinha nenhum ciúme de mandá-lo no lugar dele, para que as pessoas pudessem ali ficar sob a subordinação de Apolo. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. O líder não tem que ter ciúmes da obra, o líder não tem que ter medo da concorrência, é algo normal. A obra é de Deus, não é de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro. A obra é do Senhor, a igreja é de Cristo. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. A lealdade, então. Acerca da família de Estéfanas, os primeiros frutos do Evangelho de Corinto, o apóstolo dirige-lhes um elogio. Os membros daquela família é o exemplo que os cristãos devem ser. Versículo 15, leia comigo o versículo 15, irmãos. Olha o que está escrito aí no versículo 15. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto, suplico-vos agora que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como todo que coopera e ministra na obra. Irmãos, esses irmãos aqui, eles que levaram a carta a Paulo. Eles é que encaminharam aquela carta falando, Paulo, nós precisamos de orientação. Os irmãos estão pecando, os irmãos estão se desviando, os irmãos estão se apostatando. Existem falsos líderes na nossa igreja, nós precisamos de ajuda. Então esses irmãos que estiveram
levando a carta para Paulo lá em Éfeso. O versículo 17 fala assim, ó: alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, três membros, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está dando moral para aqueles homens que foram lá de Corinto, levando a necessidade da igreja para Paulo, e Paulo está falando para que eles o recebam de volta com autoridade, que eles se submetam, porque são homens tementes a Deus, porque são membros dignos de serem respeitados, líderes que deveriam ser respeitados. Isso é muito bonito, irmãos. É lealdade. Esses irmãos saíram lá da cidade de Corinto. Dá para imaginar, numa época daquela, você viajar e você levar uma carta pessoalmente a Paulo, as necessidades da igreja. Certamente levaram ofertas a Paulo, entregaram ali as necessidades de Paulo, supriram. Esses homens eram homens tementes a Deus, largavam seus afazeres, suas famílias e se dispunham na obra do Senhor. Então Paulo aqui está honrando esses irmãos. Mais adiante, no versículo 19, leiam comigo por favor, versículo 19, já vem a saudação a uma outra família, a família de Priscila, né, e Áquila. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Olha que coisa, irmãos. Esses irmãos eles conheciam os irmãos lá de Corinto, estiveram lá, abriram a igreja lá na época, e eles mudaram para Éfeso. Eles estavam também em Jerusalém, foram fugidos de Jerusalém, se recolheram lá em Éfeso e abriram a sua casa para que Paulo pudesse pregar. Então Paulo aqui os honra, Paulo aqui fala da lealdade de Priscila e Áquila, que abriram as portas da sua casa para o receberem e para dali formar uma igreja. Olha que coisa bonita. Então, Paulo aqui inclui uma saudação especial aos devotados companheiros em Corinto, e agora com eles em Éfeso. Priscila e Áquila, que eram companheiros lá em Corinto, agora estão em outra cidade, em outro lugar, abrindo uma outra igreja, mas preocupado, cumprimentando aqueles irmãos, mandando a paz do Senhor para eles, enfim, saudando aqueles irmãos com alegria, né? E você, líder, sabe contar com a colaboração de outros em seu ministério? Ensina outros a serem líderes e servir a igreja do Senhor? Aqui está uma exortação para nós, líderes de igrejas. Será que nós temos despendido suficiente tempo, delegação, autoridade, para que outros membros da igreja possam despontar no serviço da obra do Senhor? Paulo adverte isso aos irmãos de Corinto. Paulo está falando que eles deveriam abrir as portas da igreja para líderes verdadeiros, pessoas dignas do Evangelho, assim como Estéfanas, assim como Áquila, como Priscila, pessoas que eram leais ao Evangelho. Essas pessoas tinham que ter liberdade para trabalhar. Paulo fala do caso de Timóteo. Apesar de ser jovem, era um rapaz que se dispôs a trabalhar na obra do Senhor, ajudar a Paulo no seu ministério, desde muito jovem, e continuou a ser um grande obreiro, chegando a ser pastor. Então, irmãos, aqui vem uma, vamos dizer assim, uma recomendação para que nós possamos ser frutíferos em formar novos líderes. Nós temos que lembrar que nós não somos eternos, nós passamos. Essa igreja aqui já passou grandes pastores, passou o pastor Manuel, o pai dele, passou vários pastores, mas a igreja não fica só nesses pastores que passaram. Novos líderes serão formados. Talvez hoje crianças que estão na escola bíblica dominical aprendendo, talvez sejam futuros pastores aqui da nossa igreja. Mas elas precisam ser treinadas, elas precisam ser usadas como varões valorosos na obra do Senhor. Irmãs capacitadas para poder fazer a obra do Senhor.
Mas para que elas possam ser capacitadas, nós temos que instruí-las. Temos que dar também oportunidades para que elas possam apresentar os seus trabalhos, né? Então, irmãos, aqui está um princípio de como que um líder tem que se comportar. Paulo escreve, finaliza essa carta, dizendo qual era a visão que um líder tem que ter no trabalho da igreja. E aí, por fim, nós já estamos chegando no fim do livro, princípios para uma vida poderosa. Ainda com o objetivo de fazer com que os coríntios alcançassem a maturidade cristã, Paulo recomenda como eles deveriam ser. Deveriam ser vigilantes. Vigilantes, estar alertas. Alertas, vigilantes com o quê? Com as doutrinas falsas. Vigilante contra os falsos líderes. Heresias que estavam surgindo na igreja. Vigilantes sobre o pecado. Devemos estar vigilantes quanto a Satanás, quanto à tentação, à apatia ou indiferença e também aos falsos mestres. Tudo isso nós temos que ser vigilantes. E Paulo faz essa recomendação aqui no versículo 13. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, firmes na fé. Irmãos, chega de relativismo. Se nós colocarmos o relativismo em todas as coisas, nós vamos acabar pecando. Quando nós falamos que não existe absolutismo, nós estamos falando que tudo é relativo. Então, pecar é relativo, você se divorciar é relativo, você adulterar é relativo, você roubar é relativo, você mentir é relativo. Nós não podemos ser dessa forma, temos que ser firmes na fé. Firmeza na fé é o mesmo que firmeza doutrinária. Espera-se dos cristãos que estejam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Varonis, ou seja, pessoas valentes, não pessoas que são tratadas como crianças. Lembram-se que Paulo escreveu aqui no início da carta, que ele não podia escrever certas coisas para os irmãos de Coríntios, porque eles ainda eram crianças na fé, eles agiam como crianças imaturas, eles brigavam entre si, eles dividiam a igreja em líderes, quando na realidade o líder é o Senhor. Eles faziam divisões, eles estavam brigando entre irmãos, discutindo, levando junto a advogados jurídicos, pessoas do mundo, causas da igreja, briga entre irmãos. Ele falou, eu não posso falar com vocês porque vocês parecem crianças no Evangelho. Então aqui nós temos que tratar a causa do Senhor, a obra do Senhor, mas como adultos, não como crianças. O apóstolo reclama que quando esteve com ele não pôde falar como espirituais, mas como carnais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós já estudamos isso em lições passadas. O pastor Fernando deu essa aula, onde Paulo faz uma advertência, que os irmãos viviam mais na carne do que no espírito. Paulo falou, eu não posso tratar de coisas espirituais com vocês estão vivendo na carne, vocês estão adulterando, vocês estão chegando na ceia bêbados, vocês estão comendo, se empanturrando durante a ceia, deixando pessoas sem cear, vocês não esperam um pelos outros. Uma série de coisas erradas que os irmãos de Coríntios faziam. Eram imaturos, crianças. Paulo fala que eles têm que ser fortes, no versículo 13. A fortaleza aqui, irmãos, crescimento interior, fortaleza no espírito. Temos que lembrar que nós não somos fortalecidos por nós mesmos. Quem nos fortalece é o Espírito Santo. Então Paulo está falando que eles têm que ser fortes, mas é na força do Espírito. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Se você for ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, bem claro isso. Quem nos fortalece é o Espírito Santo do Senhor. 2 Timóteo, leia comigo, por favor, abra a tua Bíblia. É tão importante esse versículo. 2 Timóteo capítulo 1. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Paulo escrevendo para Timóteo, filho dele, falando, olha, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo, olha, você não seja forte em mim, Paulo. Não, seja forte em Cristo, na graça que Cristo te dá. É Ele que te fortalece. Então, quando Paulo fala que nós temos que ser fortes, é porque nós somos fortalecidos pelo Espírito.
E ele termina dizendo no versículo 14, voltando lá para 1 Coríntios 14, 16, 14, fala: fazei tudo com grande amor fraternal. Não adianta você ser forte, não adianta você ser corajoso, se você não tratar as pessoas e a obra do Senhor com amor. O amor é fundamental. Se você for apenas forte, você vai se tornar uma pessoa estúpida, uma pessoa rígida, uma pessoa inflexível, que as pessoas não vão ter acesso a você. Você precisa ser forte, mas ao mesmo tempo cheio de amor. E esse amor quem te dá é o Senhor. É Ele que te capacita com esse amor. O amor preserva a nossa maturidade, gentil e altruísta. Impede que a nossa doutrina se torne obstinado dogmatismo e que a nossa justiça se transforme em uma orgulhosa autojustificação. Ou seja, se nós não tivermos amor, nada adianta. Já estudamos o capítulo 13. Paulo falou que você pode ter inúmeros dons. Se você não tiver o dom de amor, você não vai ser um bom líder. Você não vai ser um bom cristão. E aí ele termina a carta, nós já estamos aí no finalzinho, temos aí alguns minutos para finalizar, estamos dentro do prazo. Ele já entra no final desse livro, no versículo de número 19. Ele fala, versículo 19, as igrejas da província da Ásia vos envio saudações. Áquila e Priscila vos cumprimento fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Lá em Éfeso, Paulo estava escrevendo essa carta, estava na casa de Priscila e de Áquila, lá em Éfeso, a cidade de Éfeso, tá? E eles mandam a paz do Senhor para os irmãos lá de Coríntios. Muito bacana isso, muito bom. Que mais? Aqui nós temos no versículo 20, todos os irmãos daqui, todos os irmãos que já eram ali da igreja, que estava começando em Éfeso, vos saúdam, cumprimentamos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. É o ósculo santo que nós já estudamos na Bíblia. Os irmãos, existia no cristianismo essa prática. Os primeiros cristãos, eles ao chegarem à igreja, hoje nós damos a paz do Senhor, nós estendemos a mão aos irmãos e damos a paz do Senhor. Mas os irmãos da igreja primitiva, eles beijavam o rosto um dos outros. Independente se era um homem beijando uma mulher ou uma mulher beijando um homem. Beijavam-se mutuamente. Isso era o chamado beijo santo. Então Paulo está aqui mandando o beijo santo para os irmãos de Corinto. Com o passar dos anos, foi desvirtuando essa prática, indo para o lado do erotismo, enfim, e as igrejas abandonaram a prática do ósculo santo. Mas era uma prática comum, sem maldade, algo puro e que distinguia o povo de Deus. O povo de Deus se cumprimentava com um beijo no rosto. Um beijo sem maldade, um beijo de irmão. Então aqui Paulo está ensinando sobre o ósculo santo. Na igreja primitiva era uma bela, pura e significativa expressão de amor. Era um sinal visível de afeição. Com o tempo foi manifestada a tendência de se tornar mal entendido e mal usado e deixou de ser praticado nas igrejas. Mas era algo sem maldade, era algo puro. Lembre que a igreja de Coríntios tinha tudo em comum. Lembra-se quando nós estudamos o livro de Atos, eles se reuniam, comiam juntos, era uma grande família. É como eu beijo a minha filha, é como eu beijo minha tia, beijo o meu irmão, beijo o meu pai, beijo a minha mãe. Era um sinal de amor, um sinal de fraterno. E isso era uma prática comum. E ele termina a carta aqui, falando que ele escreve de próprio punho. Versículo 21. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. A carta não foi toda escrita por Paulo. Era costume na época, Paulo ditar uma carta e uma pessoa escrevia o que Paulo ditava, a amanuense chamava. Essa pessoa era responsável para transcrever em escrita aquilo que Paulo ditava. Mas ele fez questão para demonstrar carinho, para demonstrar atenção, para demonstrar fidelidade, união com aquele povo. Ele fala, eu, de próprio punho, estou escrevendo esta saudação de próprio punho. Paulo não deixou que o amanuense, que aquele que estava escrevendo a carta, escrevesse a saudação final. Ele fez questão de ele mesmo assinar aquela carta, de próprio punho. Ok? Ele autentica com essa expressão, né?
E também tem um item no versículo 22, que ele amaldiçoou, né? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. O que quer dizer isso? Paulo está falando aqui, se existia alguém na igreja, que estava dentro da igreja, mas que não tinha o amor fraternal, que não tinha o amor genuíno de Deus, que essa pessoa fosse amaldiçoada, não fosse considerado como um membro da igreja. E ele termina com a frase, Maranata, né? O amor é a realidade que liga Deus e o homem nos níveis mais profundos. Certamente essa indignação de maldição contém a indignação do apóstolo com os cristãos que não evidenciavam o amor a Cristo. Irmãos que estavam lutando uns contra os outros, isso não é amor, isso não tem amor a Cristo. Esse irmão não tem amor ao Senhor. Que quem nos dá amor ao nosso irmão é o próprio Cristo. Então Paulo aqui amaldiçoa essas pessoas. E ele faz a oração final, que é a oração Maranata. No versículo 22, essa expressão Maranata significa vem Senhor Jesus. A palavra é de origem aramaica, transliterada para o grego. Expressa a mais autêntica expectativa da volta de Cristo. Ele termina essa carta com essa frase, fala, vem Senhor Jesus, venha logo. Paulo está rogando para que Cristo volte rapidamente para buscar a sua igreja. Da mesma forma, nós temos que fazer essa mesma oração, Senhor, vem logo. Os tempos são tão difíceis. Quantas vezes a gente começa a olhar para a nossa vida, ver tantos problemas, tantas lutas, e como Paulo tinha tantas aflições. E Paulo estava ansioso para que Cristo voltasse logo, para que esse sofrimento acabasse, que Cristo retornasse para buscar a sua igreja. Paulo tinha confiança que Cristo vindo, o sofrimento acabaria. Nós iríamos para os céus, que eles iriam para os céus. Essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa expectativa. Amém? Então Paulo conclui a epístola com uma mensagem de graça e amor. Versículo 23. A graça do Senhor seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Paulo termina essa carta, irmãos, mesmo exortando, mesmo chamando a atenção daqueles irmãos, pode trazer para mim, Nani, exortando aqueles irmãos, Paulo, obrigado, Nani. Paulo ainda escreve, finaliza, dizendo que ele ama aqueles irmãos, mesmo aqueles que ele repreendeu, mesmo aqueles que estavam pecando. Paulo, como bom pastor, amava as ovelhas, mesmo que elas pecassem, estivessem em pecado. Paulo, aliás, mandou essa carta no intuito de corrigi-las, para que elas pudessem ter correção e seguissem a forma doutrinária correta, forma certa de ser um cristão. Então Paulo termina com essa frase de amor aqui. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Vejam que é uma saudação diferente que Paulo termina. A saudação apostólica normal de Paulo, nós vamos ver no 2 Coríntios, quando ele termina a carta com a saudação apostólica normal, é que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus. Essa é a saudação final. Mas nessa carta aqui, ele havia chamado tanta atenção dos irmãos, que ele termina dessa forma amorosa, falando, eu amo o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nós estamos finalizando o estudo dessa primeira carta de Coríntios. Na próxima aula, já na quinta-feira que vem, nós já adentraremos na segunda carta que Paulo escreve. Eu convido você, eu recomendo a você, que você já comece a ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia em casa, comece a ler um capítulo por dia, meio capítulo por dia, aquilo que você puder. Talvez você seja como eu, está com dificuldade de dormir, vai para a sala, vai para um lugar onde não atrapalhe as outras pessoas e vai ler. Então procure ler durante essa semana a segunda carta de Paulo, para que nós possamos estudar já a partir da próxima semana e você já está por dentro do que se trata a segunda carta. Essa é a recomendação que eu faço. Amém?
Os irmãos entenderam? Alguma dúvida aqui dos irmãos presentes? Algum questionamento, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Amém. Se os irmãos em casa tiverem alguma sugestão, tiverem alguma dúvida, domingo podem chegar e me perguntar, eu estou à disposição, se eu puder responder, se eu souber responder, o farei com o maior prazer. Amém? Eu quero aqui saudar os irmãos que estão assistindo em casa. Tem a minha esposa, tem o Dimas que está assistindo lá em casa, a Sônia, a irmã da Silvana, né? A Nilce, está assistindo também em casa, a irmã da paz do Senhor. A Lu, lá do Paraná, né? Tá assistindo, lá de Maringá. Ela pede oração pela família, pela tia Mercedes, Dimas e Alexandre, e por todos aqueles necessitados do amor e misericórdia de Deus nessa noite. Então nós vamos orar aqui. A Doralice também, ela saúda os irmãos com a paz do Senhor. Temos o Roger, esses são os irmãos. O Roger pede oração para a sua família e nós vamos orar. Eu gostaria de orar também pelos enfermos da igreja. Eu quero lembrar aqui da irmã Rita, que está fazendo tratamento de câncer. Quero lembrar da Rita do Eurípides, que fez a cirurgia de correção da coluna. São irmãs, a irmã Mercedes, são irmãs que estão passando por um momento de dor, de sofrimento. Peço oração também pelo meu neto. Peço oração por todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa visitá-las e possa dar graça. Nós vamos orar também pelo pastor que está viajando, que já está retornando, orar pela família dele, pela sua mãe. Nós vamos orar por todas as pessoas que têm necessidades. Eu gostaria que você ficasse de pé, você em casa, fechasse os seus olhos agora, que você pudesse também elevar a Deus em oração. Coloca diante de Deus a tua necessidade, coloca diante do Senhor a tua aflição. Lembrando que Deus tem poder de nos dar o escape, Deus tem poder de nos atender na nossa súplica. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de mais uma noite nós nos reunirmos para estudar a tua palavra. Como é bom nós despendermos tempo estudando a tua palavra, porque a tua palavra nos ajuda a não pecar. Ela nos ensina como nós devemos agir para não pecar. Senhor amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse estudo que foi realizado no dia de hoje. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os trabalhos da igreja no sábado, abençoa, Senhor, os trabalhos de Deus da igreja no domingo. Lembrando que nós temos a Santa Ceia do Senhor. Abençoa, que nós possamos sentar na mesa de Deus com toda a reverência, com todo o carinho, com todo o dispêndio da nossa alma, com toda a alegria da nossa alma de poder sentar e participar da ceia do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, capacita, dá graça. Abençoa aqueles que estão trabalhando nesse momento, aqueles que estão estudando, as donas de casa, Senhor, aquelas que trabalharam durante o dia inteiro nas suas casas. Abençoa, visita, Senhor, dá graça. Os enfermos, ó Deus, a cada um deles, a irmã Rita, as irmãs Ritas, as duas, que o Senhor possa visitá-las, o Senhor possa confortá-las, o Senhor possa acalentá-las, Senhor, tirar-lhes a dor. Senhor, eles estão passando dores terríveis, Senhor. Só o Senhor para poder abençoar, só o Senhor para poder confortar. Ó, Senhor, dá o bálsamo que vem dos céus para essas pessoas, para essas irmãs. Abençoa a irmã Mercedes, abençoa a irmã Dora, abençoa, Senhor, a irmã Sônia, abençoa, Senhor, o meu neto, Senhor. Visita ele, Senhor, com a tua bênção, cura qualquer enfermidade que porventura ele tenha, que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoá-lo. Abençoa, Senhor, a todos os enfermos. Abençoa aqueles que estão trabalhando. Abençoa aqueles que estão passando por necessidades financeiras. Ó Deus, dá-lhes o escape. Abra, Senhor, as portas, Senhor. Oh, Senhor, as portas de emprego, ó Deus. Abre, Senhor. Oh, capacita, Senhor. Manda do céu, Senhor, a providência, Senhor, que cada um necessita. Ó Deus, Tu és o Deus supridor. Tu és o Deus que nos deixa faltar nada. Tu és o nosso pastor. E se nós temos o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a tua proteção. Fica com a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos tudo isso nessa noite. E nós agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, domingo, às 7 horas da noite, nós temos o culto de Santa Ceia. Todos estão convocados para nós louvarmos ao Senhor conjuntamente aqui. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado ao Nani,
Obrigado aos irmãos que vieram servir na diaconia da igreja. Que Deus os abençoe. Amém? Graças a Deus. Fiquem na paz. Amém.